Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre transformação. Eu vou fazer a leitura de um trecho que está em Romanos 12, 1 e 2. Tá? Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então hoje o tema é transformação, né? E na passagem que foi lida, fica claro a exortação para que nos transformemos, né? Isso é importante, mas que para isso ocorra nós temos que sair de uma coisa que se chama zona de conforto, né? Transformação, de uma forma geral, é um processo de deixar de ser uma coisa para ser outra, né? Ou totalmente diferente para servir a uma nova ou finalidade, tá? Eu acho incrível a transformação, falando no nosso tema, quando a gente pega a borboleta, né? Se você pensar no processo todo, a borboleta era um outro ser, né? Que era uma lagarta. E ela depois se transforma numa borboleta através de um processo, né? E é um processo incrível, assim, que coisa de Deus mesmo, né? E um outro exemplo são de pedras preciosas, como diamante e outras pedras, né? Que você olha e não dá nada, e depois que é limpa, lapidada e tal, ela se torna, parece que uma outra pedra, né? Já no plano espiritual, Deus chamou e preparou homens, né, e mulheres para atuarem no seu plano de salvação, né? Essas pessoas foram preparadas assim através de processos, né, que só Deus pode realizar. Nós temos o exemplo da Sara, mulher de Abraão, Jacó, Abraão e o Saulo, que virou apóstolo Paulo, né? E conforme a gente leu, conforme foi lido aqui em Romanos, né, nós somos também exortados para nos transformar, para que possamos servir ao propósito de Deus, né? E a transformação começa na nossa mente, né? Em renovar e dar um reset aí na nossa mente, né? E transformar a mente significa transformar o nosso ser, né? Eu volto a dizer lá, a imersão que eu participei, o evento que eu participei em Campinas, no fim de semana passado, eu vou falar para vocês, é fora de série. Se você tiver oportunidade de participar, participe, porque é um momento onde você olha para dentro de você, assim. Eu nunca tinha participado daquilo e volto a dizer, eu participaria novamente de algo parecido ou até do mesmo. E é impressionante você olhar para dentro de você. E a transformação é realizada por Deus através do Espírito Santo, mas só é possível se houver a nossa vontade, né, de nos transformar. E para nos transformar é preciso ter muita vontade, determinação, persistência, porque dá vontade de desistir, né? Mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que ser guerreiro e seguir em frente, né? E nossa, vamos dizer, nossa parte carnal que vai tentar atrapalhar isso, e a gente tem que combater isso, né? Se realmente nós queremos ser transformados, a gente tem que enfrentar. Em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, né? Então, um sempre vai estar brigando com o outro, né? E normalmente quem vence aí? Vence o lado a quem a gente dá mais armas, né? Ou alimento.
Transformação é uma palavra assim, é uma chave na vida, né, de cada pessoa que deseja realmente seguir a Cristo, né? Praticamente todos os batizados em Cristo aceitam a ideia, né, da transformação pessoal, mas nem todos entendem ou compreendem corretamente que está envolvido nessa transformação toda, né? E acabam por não colocar em prática, né, no seu processo pessoal. A transformação de mente e de vida, né, é um processo difícil, leva tempo, e exige muita determinação. Não é do dia para a noite, não é daqui 24 horas. Leva um tempo para isso, né? E a transformação da nossa mente, assim como podemos pensar também em arrumar um armário, se você pegar um armário para arrumar, é um processo longo, né? Assim como mudar a nossa mente, né? Ou transformar a nossa mente. Imagina se tirar as coisas do armário, ter que olhar coisa por coisa e ver o valor de cada uma, tal, e ainda descartar algumas coisas, né? Não é tão simples, mas precisa ser feito, né? Um ponto, tem alguns pontos aqui que eu queria tratar. O primeiro deles é por que devemos nos transformar, né? Respondendo rapidamente, assim, é porque Deus quer, né? Jesus disse que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer como uma nova natureza. Sem transformação, ficamos de fora do reino dele, né? E de suas bênçãos aqui na eternidade. No segundo ponto, quem deve se transformar? E resposta rápida de novo, todos nós, né? Todos nós devemos nos transformar. Desde o recém-batizado até aquele que tem já 200 anos de batismo, né? Em Filipenses 3:12, né? Não que eu tenha já recebido ou tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus Cristo, né? Isso é Paulo falando, né? Ele já tinha em torno de uns 20 e poucos anos, né, servindo a Deus, servindo ao Senhor, né? Já era veterano, mas continuava permitindo que Deus transformasse ele, né, para corresponder ao chamado, né. Um terceiro ponto, e o que ajuda no nosso processo de transformação, né? Quais coisas assim que podem ajudar? A primeira delas, a oração, né? Tem diversas passagens que falam isso, mas em Mateus 26:41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa natureza carnal é fraquíssima. E podemos pecar contra Deus tranquilamente, facinho, né? A nossa natureza carnal é como aquele armário cheio de tranqueira que não deseja ser arrumado, né? Na oração, confessamos a Deus nossas fraquezas, nossas falhas, nossa incapacidade, e Deus, pelo seu Santo Espírito, nos ajuda. Em Romanos 8:26, também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira como gemidos inexprimíveis, né? Transformar não é um processo simples, mas é possível ser feito, né? Quando a gente permite, quando a gente quer, quando a gente deixa Deus nos transformar, né? Como eu já falei em outros vídeos, esse trabalho que eu estou fazendo pelo YouTube, né, gravando vídeos aí, é exatamente para isso. Eu estou procurando desenvolver um novo dom, então peço a Deus diariamente para que Ele me ajude e para que Ele me dê sabedoria, me dê força, me dê coragem, né, para
desenvolver isso. E eu só vou conseguir desenvolver fazendo, né? A gente tem que botar a mão na massa, senão não adianta. Ficar com o dom guardado, como eu já falei no vídeo anterior, não adianta. Você botar na gaveta e achar que vai te ajudar, não vai não. Tem que botar a mão na massa, tem que sair da zona de conforto, né? Tem que permitir Deus transformar, tá? Um terceiro ponto aí, né, falando das coisas que podem ajudar a gente na transformação, é estudar a palavra de Deus, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Isso está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. O livro insuperável para ajudar na nossa transformação. Qual livro que é? As Escrituras, né? A Palavra de Deus, a Bíblia. É um manual perfeito porque revela a vontade de Deus, né? E quando nos transformamos para fazer a vontade de Deus, alcançamos a verdadeira felicidade, que dura eternamente, né? Mesmo que sejamos, assim, mesmo que a carne tente atrapalhar isso, né? Ou que normalmente passamos por alguns momentos da vida, como morte de pessoas queridas ou dificuldades financeiras e tal, né? Isso às vezes atrapalha um pouco, mas a gente precisa acreditar e confiar em Deus e não deixar essas coisas atrapalharem na nossa transformação, né? E procurar sempre estudar a palavra de Deus. Um quarto ponto é a comunhão com os irmãos. Eu já falei isso no vídeo anterior, nós precisamos ter comunhão. Quanto mais comunhão, mais a gente cresce. É onde a gente pode orar junto, estudar a palavra, trocar ideia, dificuldades, né? E sermos ajudados, né? Com amor e sabedoria. Podemos, assim, crescer num amor mútuo, né? Podemos estimular uns aos outros a prática das boas obras de Deus, né? Podemos apoiar também uns aos outros nesse processo de transformação, né? Ninguém está sozinho. Eu não estou sozinho, ninguém está sozinho. A gente pode contar com o nosso irmão, né? Eu tenho uma dificuldade, não consigo lidar, eu posso contar isso para um irmão e pedir ajuda dele para que ele me ajude nesse processo, né, de transformação. E é como eu falei, eu estou procurando me transformar, mudar, né? Não é fácil, precisa de esforço, determinação, como falei antes, mas nós vamos chegar lá, tá? Para concluirmos o vídeo de hoje, a transformação é inegociável para quem professa o nome de Jesus, né? Para quem confessa aí o nome de Deus. Deus chamou e transformou pessoas, e Deus nos chama e quer nos transformar também. E que Deus nos ajude a levarmos ao bom termo nosso processo de transformação para a honra e glória do nome de Deus e para que possamos receber a coroa da vida na eternidade. Tá bom, gente? Vamos orar e assim vamos encerrar o vídeo de hoje. E fiquem atentos aí que em breve teremos mais um vídeo aí. Eu ainda não escolhi o tema, mas em breve teremos mais um vídeo, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos mais um dia de vida que o Senhor nos deu, agradecemos pelo alimento, pela saúde, pelo momento de aprender mais a Sua palavra, Pai. Agradecemos pelo trabalho, pelos amigos, pelos irmãos, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nesse processo de transformação, que o Senhor coloque Sua mão, que o Senhor nos guie, nos capacite, para que possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor, melhores, né? Para que possamos trabalhar mais para Cristo, Pai.
Abençoe o decorrer dessa noite, Pai. Abençoe todos os nossos amigos, irmãos, parentes. Abençoe todos os nossos enfermos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. E no nome santo de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pessoal, até o próximo vídeo. Fique com Deus.